Ele chegou de chinelo pedindo 5 carros de luxo. O gerente caiu na gargalhada, chamou de maluco, mas quando viu o que tinha na conta bancária, caiu de joelhos pedindo perdão. O sol estava forte naquela tarde quando Valdecir Oliveira estacionou sua velha bicicleta na frente da concessionária Premium Motors, a mais luxuosa da cidade. O contraste era gritante. Carros que custavam fortunas brilhavam sob as luzes dos holofotes, enquanto ele ajeitava o chinelo de dedo e puxava a bermuda desbotada que usava para trabalhar no quintal. Valdecir tinha cabelos grisalhos, mãos calejadas e aquele jeito simples de quem nunca se preocupou em impressionar ninguém pela aparência. Naquela tarde, vestia uma camiseta velha com um pequeno furo no ombro e carregava apenas uma carteira de couro surrada no bolso traseiro da bermuda. Quando empurrou a porta de vidro da concessionária, o ar-condicionado gelado o recebeu como um abraço estranho. O ambiente era intimidador para qualquer pessoa comum. Piso de mármore polido, música suave tocando invisível, e aquele cheiro característico de carro novo que parecia custar mais que um salário por metro quadrado. 3 funcionários conversavam animadamente perto de uma BMW Série 7 azul metálica. Eduardo Santos, o gerente principal, era um homem bem vestido que usava terno mais caro que a renda anual de muitas famílias brasileiras. Ao lado dele, Patrícia Lima, a vendedora sênior, exibia um sorriso profissional enquanto mostrava detalhes do veículo para um casal de clientes endinheirados. O terceiro funcionário, Carlos Roberto, estava organizando papéis quando notou Valdecir entrando. Seus olhos percorreram rapidamente a figura simples do homem de chinelo, e ele cutucou discretamente Eduardo, apontando na direção da entrada. Eduardo virou a cabeça e sua expressão mudou instantaneamente. O sorriso profissional desapareceu, substituído por uma careta de desaprovação mal disfarçada. Ele sussurrou algo para Patrícia, que imediatamente olhou na direção de Valdecir e cobriu a boca para esconder um riso. "Posso ajudá-lo?" Eduardo perguntou, se aproximando com passos lentos e medidos, como se estivesse lidando com uma situação delicada. Seu tom de voz carregava uma educação forçada que não conseguia esconder o desprezo. "Boa tarde." Valdecir respondeu com aquela voz calma de quem não tem pressa para nada. "Gostaria de ver alguns carros de luxo." A frase caiu no ambiente como uma pedra em um lago calmo. Eduardo piscou várias vezes, como se não tivesse entendido direito. Patrícia parou de falar com os clientes e se virou completamente para observar a cena. Até Carlos largou os papéis para prestar atenção. "Carros de luxo?" Eduardo repetiu a pergunta como se Valdecir tivesse falado em outro idioma. Seus olhos percorreram novamente a roupa simples, o chinelo desgastado, a bermuda desbotada. "O senhor tem certeza de que está no lugar certo?" Valdecir manteve a calma e assentiu com a cabeça. "Tenho certeza. Preciso de 5 carros. Os melhores que vocês têm." Agora o silêncio foi total. Até a música ambiente parecia ter parado de tocar. Os clientes que conversavam com Patrícia se viraram para ver o que estava acontecendo. Eduardo sentiu que todas as atenções estavam voltadas para aquela situação inusitada. 5 carros? Eduardo não conseguiu esconder uma risadinha. "Senhor, o senhor sabe onde está? Esta é a Premium Motors, não uma loja de carros usados." Valdecir respirou fundo. Não era a primeira vez que passava por isso, e provavelmente não seria a última. Gente que julgava pelos olhos sempre existiu, e ele havia aprendido a lidar com isso ao longo dos anos. "Eu sei exatamente onde estou," ele respondeu mantendo a voz firme. "E sei exatamente o que quero. 5 carros de luxo, 0 quilômetro, com todas as opções disponíveis." Eduardo olhou para Patrícia, que agora não escondia mais o sorriso de incredulidade. Carlos se aproximou, curioso para ver como a situação se desenvolveria. Era como se estivessem assistindo a uma comédia ao vivo. "E posso perguntar para que o senhor quer 5 carros?" Eduardo questionou, cruzando os braços e assumindo uma postura claramente defensiva. Valdecir hesitou por um segundo. A verdade por trás daquele pedido era algo muito pessoal, algo que tocava fundo em sua alma. Mas ele sabia que precisava dar uma explicação, mesmo que parcial. "É para presentear pessoas especiais," ele disse simplesmente. "Gente que merece o melhor."
A resposta arrancou uma gargalhada aberta de Eduardo. Patrícia cobriu a boca novamente, mas desta vez o riso escapou audível. Até Carlos balançou a cabeça com um sorriso de descrença. Presentear? Eduardo repetiu, agora sem nenhuma pretensão de educação. Senhor, o senhor sabe quanto custa um carro de luxo? Não estamos falando de brinquedo de criança, não. Valdecir sentiu o rosto esquentar, não de vergonha, mas de uma irritação controlada que vinha de anos lidando com preconceito e desrespeito. Ele havia construído sua vida enfrentando pessoas que mediam o valor dos outros pela roupa que vestiam. Eu sei exatamente quanto custa, ele respondeu tirando a carteira surrada do bolso. Por isso estou aqui. Eduardo nem olhou para a carteira. Fez um gesto desdenhoso com a mão, como se estivesse afastando uma mosca. Senhor, vou ser direto com o senhor, Eduardo disse, agora falando alto o suficiente para que outros clientes escutassem. O carro mais barato que temos aqui custa mais que a maioria das pessoas ganha em 10 anos. Talvez seja melhor o senhor procurar algo mais adequado ao seu perfil. A palavra adequado foi dita com tanto desdém que pareceu ecoar pelo salão. Valdecir sentiu cada sílaba como uma afronta, mas manteve a compostura. Havia algo naquele momento que lhe lembrava outras situações, outras humilhações que havia presenciado ao longo da vida. Posso pelo menos ver os carros? Ele insistiu, guardando a carteira novamente no bolso. Só quero dar uma olhada. Eduardo suspirou dramaticamente, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Olhou para Patrícia e Carlos, que aguardavam sua resposta com expressões divertidas. Olha, Eduardo disse, assumindo um tom que tentava soar paternal, mas que destilava condescendência. Eu não quero ser grosso, mas o senhor está perdendo seu tempo e o nosso também. Estes carros não são para qualquer pessoa. A frase final foi a gota d'água. Valdecir olhou fixamente para Eduardo, e por um momento algo diferente brilhou em seus olhos. Não era raiva, não era humilhação. Era algo mais profundo, mais calculado. Não são para qualquer pessoa, ele repetiu lentamente, como se estivesse saboreando cada palavra. Interessante. Eduardo notou a mudança no tom, mas interpretou como resignação. Achou que finalmente havia conseguido convencer o homem simples a desistir da ideia maluca. Mas Valdecir não se moveu. Ficou ali parado, observando os carros ao redor com uma atenção diferente. Seus olhos percorriam cada detalhe com uma precisão que Eduardo não esperava de alguém como ele. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. Valdecir se aproximou da BMW azul e, sem tocar no carro, começou a falar sobre as especificações técnicas do motor com uma precisão impressionante. V8 biturbo, 450 cavalos. Torque de 650 Nm, ele disse casualmente, como se estivesse comentando o tempo. Transmissão automática de 8 marchas. Tração integral inteligente. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Desta vez, não havia deboche nem incredulidade. Havia surpresa. Eduardo, Patrícia e Carlos trocaram olhares confusos. Como um homem de chinelo e bermuda velha sabia detalhes técnicos tão específicos? O conhecimento técnico de Valdecir deixou todos em silêncio por alguns segundos. Eduardo piscou várias vezes, tentando processar como aquele homem de aparência simples sabia tanto sobre carros de luxo. Mas sua arrogância falou mais alto que a surpresa. Ah, entendi. Eduardo disse com um sorriso malicioso se formando no rosto. O senhor deve assistir muito programa de carro na televisão, né? Decorou as especificações de cor. A provocação arrancou risadas de Patrícia e Carlos. A vendedora se aproximou com aquele andar calculado de quem estava se divertindo com a situação. É mesmo, Patrícia completou, examinando Valdecir de cima a baixo. Deve ficar o dia todo em casa vendo Discovery Channel. Que fofo. Valdecir respirou fundo, mas manteve a calma. Ele havia enfrentado situações piores na vida, gente muito pior que aquela. O que mais o incomodava não era a humilhação que estava sofrendo, mas sim lembrar de outras pessoas que haviam passado pela mesma situação. Posso ver o preço deste carro? Ele perguntou, apontando para a BMW azul. Eduardo soltou uma gargalhada alta que ecoou por todo o salão. Preço? Senhor, esse carrinho aqui custa R$ 850 mil, à vista.
Sem desconto. Ele falou o valor como se estivesse contando uma piada, enfatizando cada palavra para causar o máximo de constrangimento. Patrícia cobriu a boca fingindo estar horrorizada com o número. 850 mil, ela repetiu teatralmente. Imagina só, dá para comprar umas 15 casas no interior com esse dinheiro. Carlos se juntou à brincadeira, assumindo um tom de falsa preocupação. Senhor, o senhor tem certeza que não quer ver nossa seção de bicicletas? Temos algumas bem bonitas ali fora. Os três riram da própria piada, mas Valdecir continuou impassível. Seus olhos percorriam o ambiente, observando outros carros, outros clientes, outros funcionários que começavam a prestar atenção na situação. E aquele ali? Valdecir perguntou, apontando para uma Mercedes classe S prata que brilhava sob os holofotes. Quanto custa? Eduardo quase se engasgou de tanto rir. Aquela belezinha? R$ 1.200.000? Mas calma que eu tenho uma ideia melhor. Ele se virou para Patrícia com um brilho malicioso nos olhos. Patrícia, por que você não mostra para o senhor nossa opção de financiamento especial? Financiamento especial? Ela perguntou entrando na brincadeira. É sim. Em apenas 480 parcelas de R$ 2.500, ele pode sair daqui com o carro dos sonhos. Os três explodiram em gargalhadas. A piada era tão absurda que até alguns clientes que estavam próximos não conseguiram esconder sorrisos. Eduardo estava claramente se divertindo com a situação, transformando Valdecir em entretenimento gratuito para a concessionária. 480 parcelas, Carlos repetiu, fazendo contas imaginárias no ar. Isso dá uns 40 anos pagando. O senhor vai terminar de pagar com mais de 100 anos. Se viver até lá, Patrícia completou maldosamente. Valdecir sentiu o sangue subir à cabeça, mas não pela humilhação que estava sofrendo. A provocação sobre a idade o fez lembrar de alguém muito importante. Alguém que havia trabalhado a vida inteira sem nunca ter tido o reconhecimento que merecia. Vocês acham que é impossível eu comprar estes carros? Ele disse, sua voz ganhando um tom mais firme. Por quê? Por quê? Eduardo repetiu, como se a pergunta fosse óbvia demais. Ora, senhor, basta olhar. Chinelo de dedo, bermuda velha, camiseta furada. O senhor não tem nem carro para vir aqui. Chegou de bicicleta. E daí que eu vim de bicicleta? Valdecir questionou, dando um passo à frente. Eduardo percebeu que o tom da conversa estava mudando, mas sua arrogância não permitiu que ele recuasse. E daí? Ora, gente que compra carro de 1 milhão não anda de bicicleta, senhor. Isso é lógica básica. Lógica básica, Valdecir repetiu, um sorriso amargo se formando no canto da boca. E me diga uma coisa, Eduardo. Posso chamá-lo de Eduardo? Pode, o gerente respondeu, surpreso que Valdecir soubesse seu nome. Ele estava usando um crachá, mas poucos clientes se davam ao trabalho de ler. Eduardo, você acha que roupa cara faz a pessoa? A pergunta pegou o gerente desprevenido. Era filosófica demais para a situação que ele pensava estar controlando. Não faz a pessoa, mas mostra quem ela é, ele respondeu, tentando manter a superioridade. Mostra quem ela é, Valdecir assentiu lentamente. Interessante. E o que minha roupa está mostrando para você? Eduardo olhou para Patrícia e Carlos, buscando apoio na resposta. Eles estavam claramente desconfortáveis com o rumo que a conversa havia tomado. Mas Eduardo estava determinado a manter o controle da situação. Está mostrando que o senhor não tem condições de estar aqui, ele disse com frieza. Desculpe se isso soa grosseiro, mas é a verdade. Pessoas que compram carros de luxo se vestem de acordo. Se vestem de acordo, Valdecir murmurou, como se estivesse memorizando a frase. E como deveria estar vestido para ter o direito de comprar 5 carros aqui? 5 carros? Eduardo riu novamente. Senhor, o senhor ainda está com essa ideia fixa? 5 carros de luxo somariam uns 5 milhões de reais. O senhor tem noção do que é esse dinheiro? Valdecir tirou novamente a carteira surrada do bolso. Desta vez, ele a abriu e retirou um cartão de banco comum daqueles que qualquer pessoa pode ter. Eduardo olhou para o cartão e sua expressão se tornou ainda mais desdenhosa. Um cartão do Banco Central do Brasil, ele comentou sarcasticamente.
Conta corrente básica. Senhor, eu tenho um cartão Black que tem mais limite que o senhor deve ter de patrimônio. Ele retirou do bolso interno do paletó um cartão preto reluzente e o mostrou como se fosse um troféu. Este aqui tem limite de R$500 mil. É um cartão para pessoas especiais. Patrícia e Carlos ficaram impressionados com o cartão de Eduardo. Era realmente bonito, elegante, símbolo de status entre pessoas bem-sucedidas financeiramente. R$500 mil de limite, Carlos murmurou com admiração. É isso que separa as pessoas comuns das pessoas especiais, Eduardo declarou com orgulho. Cartão Black não é para qualquer um. Precisa comprovar renda alta, patrimônio significativo, histórico bancário impecável. Valdecir observou o cartão por alguns segundos, depois olhou para seu próprio cartão simples. A diferença era realmente gritante. Um parecia coisa de milionário, o outro parecia coisa de aposentado. Bonito cartão, ele comentou sinceramente. Deve ser muito útil. É útil mesmo, Eduardo confirmou, guardando o cartão com cuidado. Facilita muito a vida quando você tem esse nível de relacionamento bancário. E me diga uma coisa, Valdecir continuou, sua voz mantendo aquela calma estranha. Esse cartão aí tem limite suficiente para comprar um dos carros daqui? Eduardo hesitou. A pergunta era capciosa e ele percebeu isso. Bem, não exatamente, mas serve para dar entrada, parcelar, negociar. Entendi. Valdecir assentiu. Então, na verdade, você também não pode comprar um carro destes à vista. É isso? O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Eduardo percebeu que havia caído em uma armadilha verbal, mas não sabia como sair dela sem perder a face diante dos funcionários. Olha aqui, ele disse tentando retomar o controle. Eu trabalho aqui. Tenho desconto de funcionário, facilidades especiais, mas não pode comprar à vista. Valdecir insistiu gentilmente. Não é questão de poder ou não poder, Eduardo respondeu já irritado. É questão de planejamento financeiro, de não comprometer todo o patrimônio em uma única compra. Entendo perfeitamente, Valdecir concordou. Faz muito sentido. Eduardo respirou aliviado, pensando que havia contornado a situação. Mas Valdecir não havia terminado. Agora me explica uma coisa, ele continuou, seu tom ainda calmo, mas com algo diferente nos olhos. Se você, que trabalha aqui, que tem cartão Black, que conhece todos os carros, não pode comprar nenhum à vista, como você tem tanta certeza de que eu não posso comprar 5? A pergunta ecoou pelo ambiente como um trovão em dia claro. Eduardo ficou sem resposta. Patrícia baixou os olhos e Carlos fingiu estar ocupado com alguns papéis, porque no fundo, todos sabiam que Valdecir estava certo. O silêncio constrangedor que se seguiu à pergunta de Valdecir durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Eduardo sentia todas as atenções voltadas para ele, incluindo as de alguns clientes que haviam parado suas conversas para observar aquela discussão estranha entre um gerente de terno caro e um homem de chinelo. A primeira reação de Eduardo foi tentar retomar o controle da situação através do que fazia melhor: humilhar quem considerava inferior. Olha só que interessante, ele disse, sua voz ganhando um tom ainda mais sarcástico. O senhor quer dar uma de intelectual agora? Quer filosofar sobre quem pode e quem não pode comprar carro? Patrícia e Carlos trocaram olhares desconfortáveis. Algo na atmosfera havia mudado e eles percebiam que a brincadeira estava tomando um rumo mais sério do que haviam planejado. Não quero filosofar sobre nada, Valdecir respondeu calmamente. Só quero comprar 5 carros. É uma coisa bem simples. Simples? Eduardo gargalhou, mas agora havia uma nota forçada em sua risada. Senhor, vamos parar de brincadeira. O senhor não tem dinheiro nem para trocar esse chinelo furado, quanto mais para comprar 5 carros de luxo. Foi nesse momento que Eduardo cometeu seu primeiro erro grave. Pegou o celular do bolso e, sem nenhum disfarce, tirou uma foto de Valdecir. O que está fazendo? Valdecir perguntou, sua voz mantendo a calma, mas seus olhos se estreitando ligeiramente. Ah, isso aqui vai render muito no meu Instagram, Eduardo disse.
olhando para a foto no celular com satisfação. Meus amigos não vão acreditar. Legenda. Quando você trabalha numa concessionária de luxo e aparece alguém querendo comprar 5 carros de chinelo. Patrícia cobriu a boca horrorizada. Eduardo, você não vai postar isso, né? Claro que vou, ele respondeu já digitando. Vai ser viral. Todo mundo adora uma boa comédia. Valdecir observou Eduardo mexendo no celular, e algo muito profundo se moveu dentro dele. Não era raiva. Era uma tristeza antiga, familiar, que o transportou instantaneamente para outro tempo, outro lugar. Ele fechou os olhos por um momento e lembrou de uma tarde específica, muitos anos atrás. Seu pai, Sebastião Oliveira, havia entrado numa loja de roupas na cidade grande, vestindo suas melhores roupas de domingo, que mesmo assim eram simples demais para aquele ambiente. Valdecir era apenas um menino na época, mas lembrava perfeitamente dos risos, dos sussurros, da humilhação estampada no rosto do homem mais honesto que já havia conhecido. Meu pai, Valdecir disse de repente, sua voz cortando o barulho do teclado do celular de Eduardo. Eduardo parou de digitar e olhou para cima. Como? Disse que lembrei do meu pai. Valdecir repetiu. Seus olhos agora fixos em Eduardo com uma intensidade que fez o gerente se sentir desconfortável pela primeira vez. E o que tem seu pai a ver com isso? Eduardo perguntou, tentando manter o tom zombeteiro, mas claramente incomodado com a mudança no clima. Ele passou pela mesma situação que estou passando agora, Valdecir continuou, sua voz ganhando uma qualidade diferente, mais grave, mais carregada de significado. Gente que julgava ele pela roupa, pela simplicidade, pelo jeito de falar. Carlos se afastou instintivamente. Havia algo na postura de Valdecir que estava mudando, como se uma energia diferente estivesse emanando dele. Ah, entendi, Eduardo disse, tentando recuperar a superioridade. Família de gente simples mesmo. Interior, né? Deve ser daqueles que falam, nós vai e eu fui. A provocação sobre o modo de falar foi como um soco no estômago de Valdecir. Eduardo havia tocado exatamente no ponto mais sensível, na lembrança mais dolorosa que ele carregava. Eduardo, Patrícia sussurrou, percebendo que ele estava indo longe demais. Mas Eduardo estava embriagado pelo poder que sentia ter sobre a situação. A foto já estava postada em seu Instagram, e ele podia ver os primeiros likes e comentários chegando. Seus amigos estavam se divertindo com a situação. Deixa eu adivinhar. Eduardo continuou, agora completamente sem filtros. Seu pai deve ter sido desses que trabalhavam de sol a sol. Nunca conseguiram juntar dinheiro para nada e ficaram pobres a vida inteira. É isso, né? O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Era pesado, denso, carregado de uma eletricidade perigosa. Valdecir não respondeu imediatamente, mas Eduardo podia ver que havia acertado o alvo. Acertei, né? Ele insistiu, estimulado pelo que interpretou como vitória. Gente do interior é tudo igual. Trabalha muito, ganha pouco, e fica sonhando com coisas que nunca vai ter. Meu pai, Valdecir começou, sua voz tão baixa que todos precisaram se inclinar para ouvir. Trabalhou 50 anos da vida dele. 50 anos acordando às 4 da manhã, voltando para casa quando já era noite. 50 anos construindo o que vocês chamam de nada. Eduardo sentiu que havia tocado num nervo sensível, mas sua arrogância o impediu de parar. 50 anos trabalhando e não conseguiu nem comprar um carro decente, né? Isso que eu chamo de perda de tempo. Foi nesse momento que Valdecir fez algo inesperado. Em vez de explodir de raiva ou sair da loja constrangido, ele sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que carregava algo que fez Eduardo sentir um arrepio inexplicável. Você quer apostar quanto que eu não tenho dinheiro para comprar estes carros? Valdecir perguntou, sua voz voltando àquela calma estranha. Eduardo piscou várias vezes. Apostar? Isso mesmo, apostar. Valdecir confirmou, tirando novamente o celular do bolso. Estou fazendo uma proposta séria. Você acha que eu não tenho dinheiro? Eu acho que tenho. Vamos apostar? A situação havia tomado um rumo que Eduardo não esperava. Uma coisa era zombar de alguém. Outra, muito diferente, era entrar numa aposta real. Mas sua arrogância e o fato de ter uma plateia observando
o impediram de recuar. Quanto você quer apostar? Ele perguntou, tentando manter o tom desafiador. Quanto você ganha por mês? Valdecir rebateu com outra pergunta. Eduardo hesitou. Revelar salário era informação pessoal, mas ele queria manter a aparência de superioridade. 20 mil reais. Ele mentiu, inflando o valor real. Então vamos apostar 20 mil reais, Valdecir disse simplesmente. Se eu conseguir provar que tenho dinheiro para comprar 5 carros aqui, você me paga 20 mil. Se eu não conseguir, eu te pago 20 mil. A proposta deixou Eduardo em choque. 20 mil reais era muito dinheiro, mais do que ele realmente ganhava em 2 meses. Mas recuar agora seria admitir fraqueza diante dos funcionários e clientes. E como você vai provar que tem esse dinheiro? Ele perguntou, ganhando tempo para pensar. Valdecir mexeu no celular por alguns segundos, depois virou a tela na direção de Eduardo. Assim, Eduardo olhou para a tela e sentiu o sangue gelar nas veias. Era um aplicativo bancário simples, daqueles que qualquer pessoa pode baixar. Mas o número que aparecia na tela o fez engasgar. Saldo em conta corrente: 847.192,33. Eduardo piscou várias vezes, certo de que estava vendo errado. Mas não estava. Ali, na tela de um celular simples, havia quase 900 mil reais em uma conta corrente comum. Isso deve ser fake, ele gaguejou, sua voz perdendo toda a confiança anterior. Fake? Valdecir perguntou, uma sobrancelha se arqueando. Quer ligar para o banco para confirmar? Patrícia se aproximou, curiosa para ver o que havia deixado Eduardo tão pálido. Quando viu o número na tela, ela tampou a boca com as mãos. Meu Deus! Ela sussurrou. Carlos também se aproximou e quase derrubou os papéis que estava segurando. 847 mil reais? E isso é só a conta corrente, Valdecir disse casualmente, como se estivesse comentando o tempo. Tem outras contas também. Eduardo sentiu o mundo girar ao seu redor. Em poucos segundos, toda a dinâmica da situação havia mudado completamente. O homem de chinelo que ele havia passado 15 minutos humilhando tinha na conta corrente mais dinheiro que ele ganharia em 4 anos de trabalho. Mas... Eduardo balbuciou, tentando processar a informação. Como? Como eu tenho esse dinheiro? Valdecir completou a pergunta. Essa é uma boa pergunta. E sabia de uma coisa? Eu vou contar para vocês. Ele guardou o celular no bolso e olhou diretamente para Eduardo, que agora estava visivelmente suando. Lembra que você perguntou sobre meu pai? Sobre ele ter trabalhado 50 anos e não ter conseguido nada? Valdecir continuou, sua voz ganhando uma intensidade que fez todos ao redor prestarem atenção. Pois bem, você estava errado em uma coisa. Em quê? Eduardo perguntou com a voz fraca. Ele conseguiu sim construir algo muito grande, Valdecir respondeu, um sorriso diferente se formando em seu rosto. Ele construiu a base do que eu sou hoje. E o que eu sou hoje está valendo bem mais que 800 mil reais. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até a música ambiente parecia ter parado. Eduardo, Patrícia e Carlos estavam em estado de choque, tentando processar a reviravolta completa que a situação havia tomado. Porque agora eles sabiam que haviam cometido o maior erro de suas carreiras profissionais. E Valdecir ainda não havia terminado de falar. A revelação do saldo bancário havia criado um silêncio tão profundo que até mesmo os outros clientes da concessionária tinham parado suas conversas para tentar entender o que estava acontecendo. Eduardo estava pálido, com pequenas gotas de suor formando-se em sua testa, enquanto olhava alternadamente para Valdecir e para o local onde havia visto a tela do celular. Isso não pode ser real, Eduardo murmurou, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Tem que ter alguma explicação. Valdecir observou a reação de todos ao seu redor com aquela calma perturbadora que havia mantido desde o início. Patrícia estava claramente em choque. Carlos havia largado completamente os papéis que segurava, e até mesmo alguns clientes próximos sussurravam entre si, tentando entender o que havia causado tamanho constrangimento no gerente da loja. Quer uma explicação? Valdecir perguntou, sua voz mantendo o mesmo tom sereno. Eu posso dar várias. Mas, primeiro,
Que tal resolvermos nossa aposta? Eduardo engoliu em seco. A aposta de 20 mil reais, que havia feito com tanta confiança alguns minutos antes, agora parecia a coisa mais estúpida que já havia feito em toda a sua vida. Aposta? Ele repetiu, como se tivesse esquecido completamente do que se tratava. 20 mil reais. Valdecir lembrou gentilmente. Você apostou que eu não tinha dinheiro para comprar 5 carros. Acabei de provar que tenho. Então, como você prefere fazer o pagamento? A situação estava saindo completamente do controle de Eduardo. Em questão de minutos, ele havia passado de predador para presa, de quem humilha para quem estava sendo humilhado. Mas sua mente ainda se recusava a aceitar completamente a reviravolta. Calma aí, ele disse, tentando ganhar tempo. Mostrar saldo no aplicativo não prova nada. Qualquer um pode editar uma foto, criar um print fake. Valdecir assentiu compreensivamente. Você tem razão. Qualquer um pode falsificar uma imagem. Por isso que eu sugeri ligar para o banco. Ele tirou novamente o celular do bolso e selecionou um número na agenda. Este aqui é o telefone direto do meu gerente de relacionamento no Banco Premium. Quer falar com ele? Eduardo conhecia o Banco Premium. Era uma instituição exclusiva para clientes de alta renda, pessoas com patrimônio superior a 5 milhões de reais. O simples fato de Valdecir ter um gerente de relacionamento lá já era um indicativo de que a situação era muito mais séria do que ele havia imaginado. Não precisa, Eduardo disse rapidamente, tentando evitar uma humilhação ainda maior. Eu acredito que... mas eu faço questão. Valdecir interrompeu, já discando. Afinal, você tem todo o direito de confirmar antes de pagar a aposta. O telefone tocou apenas 2 vezes antes de alguém atender. Alô, Sr. Valdecir. Uma voz masculina e educada respondeu do outro lado da linha. Como posso ajudá-lo hoje? Valdecir colocou o celular no viva-voz para que todos pudessem ouvir. Oi, Marcelo. Estou aqui numa concessionária e preciso de uma confirmação rápida do meu saldo. Você pode me ajudar? Claro, senhor. Qual conta especificamente? A conta corrente principal. Perfeito. Seu saldo atual na conta corrente é de R$ 847.692,33. Precisa de mais alguma informação? O número conferiu exatamente com o que havia aparecido na tela do celular. Eduardo sentiu as pernas fraquejarem. Ao seu lado, Patrícia se segurou no balcão para não cambalear. Na verdade, preciso sim, Valdecir continuou, um sorriso quase imperceptível se formando no canto de sua boca. Estou pensando em fazer uma compra grande hoje. 5 carros de luxo, algo em torno de 5 milhões de reais. Tem o limite disponível? 5 milhões? O gerente repetiu. Claro que sim, senhor. Na verdade, o senhor tem muito mais que isso disponível. Entre todas as suas contas e investimentos líquidos, temos algo próximo de 15 milhões de reais à disposição para movimentação imediata. A bomba havia explodido. Eduardo sentiu o sangue sumir completamente de seu rosto. Patrícia soltou um pequeno gemido de choque. Carlos deixou cair definitivamente todos os papéis que estava tentando segurar. 15 milhões de reais. O homem de chinelo e bermuda velha tinha 15 milhões de reais disponíveis para a movimentação imediata. Obrigado, Marcelo, Valdecir disse calmamente. Acho que é isso por enquanto. Sempre às ordens, senhor. Valdecir. Qualquer coisa, é só ligar. Valdecir desligou o telefone e olhou para Eduardo, que agora estava visivelmente tremendo. O silêncio na concessionária era absoluto. Até mesmo clientes de outras sessões haviam parado o que estavam fazendo para tentar entender o que estava acontecendo. E então, Eduardo? Valdecir perguntou suavemente. Ainda acha que é montagem? Eduardo abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água. Sua mente simplesmente não conseguia processar o que havia acabado de ouvir. 15 milhões de reais. O homem que ele havia passado 20 minutos humilhando tinha um patrimônio líquido maior que muitas empresas da região. Ele gaguejou sem conseguir formar uma frase completa. Você está em choque, Valdecir completou compreensivamente. É normal. Acontece muito quando as pessoas julgam outras pela aparência. Patrícia encontrou coragem para falar, sua voz saindo fraca e trêmula. Senhor Valdecir, nós...
Pedimos desculpas. Desculpas pelo quê? Valdecir perguntou, inclinando ligeiramente a cabeça como se não entendesse. Pelo tratamento. Ela murmurou, os olhos baixos. Pelo que falamos. Pelo que fizemos. Ah, vocês acham que me trataram mal? Valdecir questionou, genuinamente curioso. Interessante. E por que acham isso? A pergunta era claramente retórica, mas a forma como foi feita obrigou todos a refletirem sobre seus próprios comportamentos. Eduardo ainda estava em estado de choque, mas começava a perceber a magnitude do erro que havia cometido. Nós julgamos o senhor pela roupa, Carlos disse timidamente, finalmente encontrando voz para falar. Julgaram pela roupa, Valdecir repetiu lentamente. E o que a roupa de uma pessoa tem a ver com seu caráter, com sua capacidade, com seu valor como ser humano? Ninguém respondeu. A pergunta pairou no ar como uma acusação silenciosa. Vocês sabem, Valdecir continuou, sua voz ganhando uma intensidade diferente. Eu poderia ter chegado aqui de terno de 3.000 reais, relógio de 50.000, sapato italiano de 2.000. Poderia ter estacionado uma Ferrari na porta. Vocês teriam me tratado como rei, não é mesmo? Eduardo assentiu involuntariamente, sabendo que era exatamente assim que funcionava. Mas eu escolhi vir como estou. Simples, humilde, do jeito que sempre fui, do jeito que meu pai me ensinou a ser. Valdecir prosseguiu. Sabem por quê? Por quê? Patrícia perguntou em um sussurro. Valdecir olhou diretamente para Eduardo, que finalmente havia recuperado parte da compostura, embora ainda estivesse visivelmente abalado. Porque eu queria fazer um teste, ele disse simplesmente. Um teste? Eduardo repetiu confuso. Isso mesmo, um teste de caráter. Eu queria ver como vocês tratariam alguém que aparentasse não ter dinheiro. Queria ver se vocês são pessoas de verdade, ou apenas vendedores interessados em comissão. A revelação caiu como um raio. Eduardo percebeu que tudo havia sido proposital. A roupa simples, o chinelo, a bicicleta, tudo fazia parte de um plano para testar o caráter dos funcionários da concessionária. O senhor nos testou? Eduardo perguntou, sua voz saindo quase inaudível. Testei. E, infelizmente, vocês foram reprovados. Valdecir respondeu com tristeza genuína em sua voz. Vocês mostraram que só respeitam quem aparenta ter dinheiro, que só tratam bem quem se veste bem, que julgam o valor das pessoas pela roupa que vestem. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, não pela humilhação, mas pela verdade crua do que Valdecir estava dizendo. Ele realmente era assim. Eles realmente eram assim. Mas por quê? Carlos perguntou, genuinamente confuso. Por que fazer esse teste? Valdecir respirou fundo, e por um momento, uma sombra de tristeza passou por seus olhos. Porque eu já vi muita gente boa ser humilhada em lugares como este. Gente simples, honesta, trabalhadora, que foi tratada como lixo só porque não tinha roupa cara. Ele fez uma pausa, olhando ao redor da concessionária luxuosa. E porque eu prometi para meu pai, antes dele partir, que quando tivesse condições, eu faria alguma coisa para mudar isso. Para mostrar às pessoas que o valor de um ser humano não está na roupa que ele veste. A emoção na voz de Valdecir era palpável agora. Eduardo, Patrícia e Carlos perceberam que não estavam lidando apenas com um cliente rico. Estavam lidando com alguém que carregava uma missão pessoal, uma promessa feita a alguém muito importante. Seu pai, Eduardo começou hesitantemente. Meu pai, Valdecir interrompeu. Era o homem mais digno que já conheci. Trabalhava de sol a sol, nunca reclamava, nunca desrespeitou ninguém. Mas foi humilhado muitas vezes por gente que se achava melhor que ele. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma emoção densa. Todos na concessionária podiam sentir que estavam presenciando algo muito mais profundo que uma simples compra de carros. E agora, Valdecir continuou, sua voz voltando àquela calma determinada. Vocês vão me ajudar a cumprir a promessa que fiz para ele. A menção à promessa feita ao pai deixou todos na concessionária em suspenso. Eduardo, ainda processando a magnitude de seus erros, sentia uma mistura de curiosidade e medo sobre o que Valdecir planejava fazer. A atmosfera havia mudado completamente.
O que começou como uma humilhação dirigida ao homem simples havia se transformado numa lição de vida que nenhum deles esperava. Que promessa? Patrícia perguntou em voz baixa, genuinamente interessada, mas também claramente nervosa com o rumo que a conversa estava tomando. Valdecir olhou ao redor da concessionária, observando os rostos tensos dos funcionários e a curiosidade dos clientes que haviam se aproximado discretamente para ouvir melhor a conversa. Ele sabia que estava no centro das atenções, e isso não o incomodava. Na verdade, era exatamente o que queria. Antes de contar sobre a promessa, ele disse, guardando o celular no bolso: "Vocês gostariam de saber quem eu realmente sou?" Eduardo assentiu involuntariamente. A pergunta que atormentava sua mente desde que viu o saldo bancário finalmente seria respondida. "Meu nome completo é Valdecir Oliveira Santos", ele começou, sua postura mudando sutilmente. Era como se estivesse se revelando pela primeira vez. "Sou dono da Agronegócio Oliveira, uma das maiores distribuidoras de grãos do centro-oeste brasileiro." Carlos engasgou. Ele conhecia aquele nome. Agronegócio Oliveira era uma empresa famosa na região, uma gigante do setor que movimentava milhões de reais mensalmente. "Agronegócio Oliveira?" Ele repetiu incrédulo. "A empresa que tem aqueles caminhões enormes com o logo verde?" "Essa mesma", Valdecir confirmou com um sorriso pequeno. "Começou com meu pai e uma carroça. Hoje tem mais de 200 funcionários e opera em 5 estados. Eduardo sentia como se estivesse num pesadelo. Agronegócio. Oliveira não era apenas uma empresa rica, era uma das maiores geradoras de emprego da região. Políticos faziam fila para conversar com o dono. Jornais escreviam matérias sobre suas operações. E ele havia passado meia hora humilhando o proprietário. Mas por que o senhor veio assim?" Eduardo perguntou, sua voz fraca. "Por que não disse quem era?" "Porque eu queria ver quem vocês realmente são", Valdecir respondeu, sua voz ganhando uma intensidade que fez todos prestarem atenção. "Queria ver como tratam uma pessoa que aparenta ser simples, comum, sem dinheiro." Ele caminhou lentamente entre os carros, tocando de leve no capô de uma Mercedes prata. "Vocês sabem por que eu quis comprar 5 carros hoje?" Ninguém respondeu. Todos aguardavam a explicação com uma mistura de curiosidade e apreensão. "Porque hoje faz exatamente 1 ano que meu pai partiu", Valdecir disse, sua voz carregando uma emoção contida. "E antes de partir, ele me pediu um favor muito especial." O silêncio na concessionária era total. Até mesmo os clientes mais distantes haviam parado suas atividades para ouvir. Ele me disse: "Filho, quando eu não estiver mais aqui, eu quero que você faça alguma coisa pelos outros. Pelos esquecidos, pelos humilhados, pelos que são julgados pela aparência." Ele me contou sobre todas as vezes que foi desrespeitado em lojas, bancos, hospitais, só porque era um homem simples. Patrícia sentiu os olhos marearem. A emoção na voz de Valdecir era genuína, palpável, e ela começava a entender a profundidade do erro que haviam cometido. "Meu pai me pediu para usar a condição que ele me ajudou a conquistar para ajudar pessoas que passam pelo que ele passou a vida inteira passando", Valdecir continuou, agora olhando diretamente para Eduardo. "E foi exatamente isso que eu vim fazer aqui hoje." "Como assim?" Eduardo perguntou, confuso. Valdecir respirou fundo antes de continuar. "Eu ia comprar 5 carros para dar de presente para 5 funcionários da minha empresa. Pessoas simples, honestas, trabalhadoras, que nunca teriam condição de comprar um carro de luxo. Ia fazer isso em memória do meu pai, para cumprir a promessa que fiz para ele." A revelação caiu como uma bomba. Eduardo percebeu que não havia perdido apenas um cliente. Havia perdido a oportunidade de participar de algo genuinamente bonito, de uma homenagem tocante a um pai falecido. 5 carros de presente? Carlos murmurou incrédulo. 5 carros, Valdecir confirmou. Para 5 pessoas que merecem, que trabalham duro, que são honestas, que nunca desrespeitaram ninguém por causa de roupa ou aparência. Eduardo sentiu o peso total de seus atos caindo sobre ele. Não só havia humilhado um cliente milionário, como havia perdido a chance de participar de um gesto de generosidade extraordinário. Mas ainda pode fazer isso, Patrícia disse timidamente. "Nós podemos..."
Podemos começar de novo. Valdecir a olhou com uma expressão triste. Podem? Depois de me fotografarem para postar nas redes sociais? Depois de rirem da minha roupa? Depois de fazerem piada com a memória do meu pai? Eduardo lembrou da foto que havia postado no Instagram. Seu coração disparou. A imagem de Valdecir zombando dele já estava online, com dezenas de likes e comentários maldosos de seus amigos. A foto, ele murmurou, pegando rapidamente o celular. Eu vou deletar a foto agora mesmo. Não precisa deletar, Valdecir disse calmamente. Deixa lá, vai ser um bom exemplo para outras pessoas. Eduardo olhou para ele confuso. Como assim? Deixa a foto online. Mas agora você vai fazer um novo post. Vai contar quem eu realmente sou. Vai explicar o erro que cometeu. Vai pedir desculpas publicamente. Valdecir explicou, sua voz mantendo aquela calma perturbadora. Vai transformar sua humilhação numa lição para outras pessoas. A sugestão fez Eduardo tremer. Assumir publicamente que havia cometido um erro daquele tamanho poderia destruir sua reputação profissional. Mas ele começava a entender que merecia as consequências de seus atos. E depois disso? Eduardo perguntou, sua voz quase inaudível. Depois disso, você vai aprender uma lição que meu pai levou anos para me ensinar. Valdecir respondeu. Que o valor de uma pessoa não está na roupa que ela veste, no carro que ela dirige ou no dinheiro que ela tem. Está no caráter, na honestidade, na forma como ela trata os outros. Valdecir caminhou até ficar bem na frente de Eduardo, olhando diretamente em seus olhos. Você quer saber por que eu vim de chinelo e bermuda velha? Por que não cheguei aqui numa Ferrari? Eduardo assentiu, engolindo em seco. Porque a roupa que eu estou usando hoje é a mesma que meu pai usaria se estivesse vivo. Simples, honesta, sem pretensão. É a roupa de quem trabalha duro, de quem construiu tudo com as próprias mãos, de quem nunca esqueceu de onde veio. A emoção na voz de Valdecir estava começando a afetar todos na concessionária. Patrícia já não conseguia segurar as lágrimas, e até mesmo Carlos estava visivelmente emocionado. E vocês sabem qual foi a última coisa que meu pai me disse antes de partir? Valdecir perguntou, sua voz agora carregada de uma emoção profunda. Ninguém respondeu, mas todos aguardavam ansiosamente. Ele disse, filho, nunca deixe o dinheiro mudar quem você é. Nunca deixe o sucesso fazer você esquecer de onde veio. E sempre, sempre trate os outros com o mesmo respeito que você gostaria de receber. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma emoção densa. Eduardo sentia como se cada palavra fosse dirigida especificamente para ele, como se Valdecir estivesse olhando diretamente para sua alma. Eu falhei com meu pai hoje, Valdecir continuou, sua voz agora quase um sussurro. Porque eu permiti que vocês me desrespeitassem. Permiti que tratassem mal a memória dele. Permiti que julgassem errado o que ele me ensinou a ser. Eduardo sentiu uma onda de culpa tão intensa que chegou a sentir enjoo. Ele não havia apenas humilhado um cliente. Havia desrespeitado a memória de um pai. Havia pisoteado valores que outro homem havia passado a vida tentando ensinar. Senhor Valdecir, Eduardo disse, sua voz trêmula. Eu não sei como pedir perdão por isso. Valdecir o olhou por um longo momento antes de responder. Não é para mim que você precisa pedir perdão, Eduardo. É para todas as pessoas simples que você já tratou mal ao longo da vida. É para todos os que ainda vai tratar mal se não aprender a lição de hoje. Foi nesse momento que Valdecir tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Mas saibam de uma coisa, ele disse, sua voz ganhando uma determinação férrea. Eu não vou desistir da minha promessa por causa do que aconteceu aqui hoje. Vou comprar os 5 carros mesmo assim. Eduardo olhou para ele esperançoso. Aqui? Conosco? Valdecir sorriu, mas era um sorriso sem alegria. Não, Eduardo. Não com vocês. A frase final de Valdecir ecoou pela concessionária como um veredito final. Não, Eduardo. Não com vocês. As palavras carregavam um peso que ia muito além de uma simples recusa comercial. Era o fim de qualquer chance de redenção para a equipe da Premium Motors. Eduardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A realização de que havia perdido não apenas um cliente milionário, mas a oportunidade de participar de algo genuinamente nobre, o atingiu como um soco no estômago.
Senhor Valdecir, por favor, Eduardo disse, sua voz saindo desesperada. Nós podemos mudar. Podemos começar de novo. O senhor pode nos dar uma segunda chance? Valdecir o observou por um longo momento, seus olhos refletindo uma mistura de tristeza e decepção. Uma segunda chance? Ele repetiu lentamente. Eduardo, você teve várias chances. A cada momento que eu permaneci aqui sendo humilhado, era uma chance para vocês pararem e repensarem suas atitudes. Patrícia se aproximou, as lágrimas agora correndo livremente pelo rosto. Por favor, senhor, nós erramos muito, mas podemos aprender com isso. Podem aprender? Valdecir questionou, sua voz mantendo aquela calma perturbadora. E o que exatamente vocês aprenderam? Que devem tratar bem apenas quem tem muito dinheiro? Que devem ser educados apenas quando descobrem que alguém é rico? Carlos engoliu em seco antes de tentar responder. Não, senhor. Aprendemos que não devemos julgar as pessoas pela aparência. Ah, sim? Valdecir arqueou uma sobrancelha. E me digam uma coisa. Se eu fosse realmente um homem simples, sem dinheiro, vocês estariam pedindo desculpas agora? Estariam tentando me convencer a ficar? O silêncio que se seguiu foi a resposta mais honesta que eles poderiam dar. Todos sabiam que se Valdecir não tivesse revelado sua fortuna, eles estariam comemorando por terem se livrado do mendigo que ousara entrar na concessionária. Exatamente. Valdecir assentiu, confirmando o que todos estavam pensando. Vocês só estão arrependidos porque descobriram que eu tenho dinheiro. Não porque entenderam que trataram mal um ser humano. Eduardo percebeu que estava perdendo rapidamente qualquer chance de reverter a situação. Em desespero, ele fez algo que surpreendeu a todos. Se ajoelhou no meio da concessionária, na frente de todos os clientes e funcionários. Sr. Valdecir, eu imploro, ele disse, sua voz quebrada. Eu preciso deste emprego. Tenho família, tenho contas a pagar. Se eu perder esta venda, se meu chefe souber o que aconteceu aqui... Valdecir olhou para Eduardo ajoelhado e pela primeira vez desde que chegara, uma expressão de verdadeira tristeza tomou conta de seu rosto. Levanta, Eduardo, ele disse suavemente. Não se humilhe ainda mais. Eduardo se levantou lentamente, o rosto vermelho de vergonha e desespero. O que eu posso fazer? Como posso consertar isso? Você quer realmente consertar? Valdecir perguntou, tirando novamente o celular do bolso. Então vamos começar com aquela aposta de 20 mil reais. Eduardo empalideceu. Havia esquecido completamente da aposta, mas agora lembrava perfeitamente dos termos. 20 mil reais que não tinha, que nunca teria condições de pagar. Eu não tenho esse dinheiro, ele confessou, sua voz quase inaudível. Não tem? Valdecir questionou. Mas você apostou com tanta confiança? Achou que eu nunca teria como cobrar, não é mesmo? Eduardo assentiu miseravelmente. Era exatamente isso que havia pensado. Então vamos fazer assim, Valdecir continuou, abrindo o aplicativo do Instagram em seu celular. Ao invés de me pagar os 20 mil reais, você vai fazer algo muito mais difícil. O quê? Eduardo perguntou receoso. Valdecir mostrou a tela do celular, onde aparecia o post que Eduardo havia feito horas antes. A foto de Valdecir com uma legenda maldosa já tinha centenas de likes e dezenas de comentários zombeteiros. Você vai fazer um novo post, Valdecir explicou. Vai contar a verdade sobre o que aconteceu aqui. Vai explicar quem eu realmente sou, vai pedir desculpas publicamente e vai admitir que julgou errado uma pessoa pela aparência. Eduardo olhou para a tela do celular, depois para Valdecir, depois para os funcionários e clientes que observavam a cena. A proposta era terrível. Admitir publicamente um erro daquele tamanho poderia destruir sua reputação para sempre. Ele gaguejou tentando encontrar uma saída. É isso ou os 20 mil reais? Valdecir disse simplesmente. Sua escolha. Eduardo respirou fundo, sabendo que não tinha opção real. Pegou seu celular com mãos trêmulas e começou a digitar um novo post, lendo em voz alta enquanto escrevia. Há algumas horas, eu cometi o maior erro da minha carreira profissional. Ele começou, sua voz fraca. Publiquei uma foto zombando de um cliente que veio à nossa concessionária vestido de forma simples. Eu o julguei pela aparência,
Fiz piadas sobre sua condição financeira e o tratei com total desrespeito. Valdecir assentiu, indicando que ele deveria continuar. O que eu não sabia é que este homem é Valdecir Oliveira, proprietário da Agronegócio Oliveira, uma das maiores empresas da região. Ele não apenas tinha condições de comprar os carros que queria, como tinha mais dinheiro disponível que eu poderia ganhar em uma vida inteira. Os clientes próximos sussurravam entre si, claramente chocados com a revelação. Alguns já conheciam o nome da empresa e estavam incrédulos com a situação. Mas o pior de tudo, Eduardo continuou, as lágrimas começando a aparecer em seus olhos, é que ele estava fazendo um teste de caráter. Queria ver como trataríamos uma pessoa que aparentasse ser simples. E nós falhamos miseravelmente. Valdecir ouviu atentamente, mas sua expressão permanecia séria. Senhor, Valdecir queria comprar 5 carros de luxo para presentear funcionários de sua empresa em memória de seu pai falecido. Era um gesto nobre, generoso, que transformaria a vida de 5 pessoas trabalhadoras. Eduardo prosseguiu, sua voz cada vez mais embargada. E eu destruí essa oportunidade com meu preconceito, minha arrogância, meu desrespeito. Patrícia e Carlos observavam em silêncio, sabendo que também faziam parte daquela humilhação pública. Peço desculpas públicas ao Sr. Valdecir Oliveira e à memória de seu pai. Peço desculpas a todas as pessoas simples e trabalhadoras que já foram julgadas pela aparência em nossa concessionária. E prometo que isso nunca mais vai se repetir. Eduardo terminou de digitar e olhou para Valdecir, aguardando aprovação. Está bom assim? Adiciona uma coisa, Valdecir disse calmamente. Explica que essa é uma lição para todas as pessoas que trabalham com atendimento ao público, que o valor de um ser humano não está na roupa que ele veste. Eduardo acrescentou o parágrafo final e, com a mão tremendo, postou a confissão pública. Em questão de segundos, os primeiros comentários começaram a aparecer. Alguns eram de apoio à honestidade, outros eram críticas severas ao comportamento inicial. Pronto, Eduardo disse, mostrando o post publicado para Valdecir. Agora você vai comprar os carros aqui? Valdecir olhou para o post, leu cuidadosamente cada palavra, e depois olhou de volta para Eduardo. É um começo, ele disse. Mas não muda o fato de que vocês só mudaram de atitude depois de descobrir quem eu era. Ele guardou o celular e caminhou em direção à porta da concessionária. Os 5 carros eu vou comprar mesmo, hoje. Mas vou comprá-los na concessionária Mercedes da avenida principal. Eduardo sentiu o último fio de esperança se rompendo. Por quê? O que eles têm que nós não temos? Valdecir parou na porta e se virou para olhar uma última vez para a equipe da Premium Motors. Eles vão ter a chance de tratar bem 5 pessoas simples, trabalhadoras, que merecem o respeito que vocês não souberam dar. 5 pessoas? Patrícia perguntou confusa. Isso mesmo. Valdecir sorriu pela primeira vez durante toda a conversa. Eu vou levar meus 5 funcionários até lá. Eles vão vestidos exatamente como eu estou vestido hoje. De chinelo, bermuda, camiseta simples. E vamos ver se aquela concessionária vai tratá-los com o respeito que todo ser humano merece. A revelação final foi como um último golpe no orgulho de Eduardo. Valdecir não apenas ia comprar os carros em outro lugar, como ia dar à concorrência a oportunidade de mostrar como se trata bem as pessoas, independentemente da aparência. E se eles tratarem mal também? Carlos perguntou timidamente. Valdecir olhou para ele com uma expressão séria. Aí eu vou saber que o problema não é apenas desta concessionária. É de toda uma mentalidade que precisa ser mudada. Ele colocou a mão na porta de vidro para sair, mas parou mais uma vez. Eduardo, ele disse sem se virar. Aquele post que você fez pode ser o início de uma mudança real em sua vida. Use-o como lembrete do que você nunca mais quer se tornar. E com essas palavras, Valdecir Oliveira Santos empurrou a porta da concessionária e saiu, deixando para trás um silêncio pesado e 5 pessoas que nunca mais seriam as mesmas. Do lado de fora, ele pegou sua bicicleta velha, ajeitou o chinelo no pé e pedalou em direção ao que seria o capítulo final de sua promessa. 2 horas depois de deixar a Premium Motors, Valdecir estava na entrada da concessionária Mercedes Central, a maior da cidade. Mas desta vez, ele não estava sozinho.
Ao seu lado estavam 5 pessoas que representavam tudo aquilo que seu pai havia sido: trabalhadoras, honestas e simples. Maria das Graças, 55 anos, responsável pela limpeza da empresa há 15 anos, vestia sua melhor roupa de domingo, uma saia simples e blusa florida. Antônio Carlos, mecânico de 42 anos, usava sua calça jeans limpa e camisa xadrez. Rosa Helena, cozinheira da empresa, havia penteado cuidadosamente os cabelos grisalhos. João Batista, porteiro noturno, estava com sua única calça social e camisa branca. E Sebastião Júnior, motorista de caminhão de 38 anos que carregava o mesmo nome do pai de Valdecir, vestia bermuda e camiseta, exatamente como seu patrão. Senhor. Valdecir, Maria disse nervosamente. O senhor tem certeza de que isso não é brincadeira? 5 carros de verdade? Valdecir sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro que dera o dia inteiro. Tenho certeza, Maria. Meu pai sempre dizia que o trabalho honesto merece ser reconhecido. Vocês 5 representam o que há de melhor na nossa empresa. Antônio ajeitou a camisa, claramente desconfortável. Mas, patrão, a gente não sabe nem como se comportar num lugar desses. Comportem-se exatamente como são, Valdecir respondeu firmemente. Com dignidade, honestidade e simplicidade. Se alguém não souber reconhecer o valor de vocês, o problema é dessa pessoa, não de vocês. Rosa olhou para o prédio imponente da concessionária e respirou fundo. Será que eles vão tratar a gente bem? Vamos descobrir, Valdecir disse, empurrando a porta de vidro. E lembrem-se, vocês merecem estar aqui tanto quanto qualquer pessoa. O grupo entrou na concessionária e imediatamente chamou a atenção de todos. 6 pessoas de aparência simples caminhando entre carros de milhões de reais criou o mesmo contraste visual que havia ocorrido na Premium Motors horas antes. Ricardo Fernandes, o gerente da Mercedes Central, se aproximou do grupo com um sorriso profissional genuíno. Era um homem na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos e uma postura respeitosa. Boa tarde, ele disse educadamente. Como posso ajudá-los? Valdecir observou atentamente a postura do gerente. Não havia desdém nos olhos dele, nem julgamento pela aparência do grupo. Era um bom sinal. Boa tarde. Gostaria de comprar 5 carros, Valdecir disse simplesmente. Ricardo assentiu profissionalmente. Claro. Que tipo de veículos os senhores têm em mente? A diferença no tratamento foi imediatamente perceptível. Nenhuma risada, nenhum olhar de superioridade, nenhuma provocação, apenas profissionalismo respeitoso. 5 Mercedes classe C, 0 km, com todas as opções disponíveis, Valdecir especificou. Perfeito, Ricardo respondeu, fazendo anotações em uma prancheta. Vou mostrar os modelos disponíveis. Os senhores gostariam de fazer um test drive? Maria das Graças quase desfaleceu. Test drive? Ela murmurou, incrédula. Claro, Ricardo sorriu gentilmente. É importante que se sintam confortáveis com o veículo antes da compra. Valdecir observou a interação com satisfação crescente. Ali estava a prova de que era possível tratar todas as pessoas com dignidade, independentemente da aparência. Na verdade, Valdecir disse, antes de prosseguirmos, preciso contar uma história ao senhor. Ricardo parou de escrever e olhou atentamente. Estou ouvindo. Algumas horas atrás, eu fui até a Premium Motors vestido exatamente como estou agora. Fui humilhado, zombado, fotografado para redes sociais e tratado como se fosse mendigo. Tudo porque eles julgaram minha aparência. O gerente franziu a testa, claramente incomodado. Sinto muito ouvir isso. Infelizmente, alguns estabelecimentos ainda têm muito a aprender sobre respeito ao cliente. Agora eu trouxe estas 5 pessoas, meus melhores funcionários, para ver como seriam tratados aqui. Pessoas trabalhadoras, honestas, que merecem todo o respeito do mundo. Ricardo olhou para cada um dos 5 funcionários com interesse genuíno. E merecem mesmo. Trabalho honesto é a base de toda a sociedade próspera. Antônio Carlos não conseguiu conter a emoção. O senhor realmente vai nos deixar experimentar os carros? Claro que sim, Ricardo respondeu naturalmente. Aliás, deixem-me apresentar minha equipe. Eles vão ajudar cada um de vocês a escolher o veículo perfeito. O que se seguiu
foi completamente diferente do que havia acontecido na Premium Motors. Os vendedores da Mercedes Central trataram cada funcionário de Valdecir com profissionalismo, paciência e respeito. Explicaram cada funcionalidade, responderam todas as perguntas e fizeram questão de que todos se sentissem confortáveis. Maria das Graças chorou quando sentou pela primeira vez no banco de couro de um Mercedes. Senhor Valdecir, ela disse, as lágrimas correndo pelo rosto. Eu nunca imaginei, nunca sonhei. Você merece isso e muito mais, Maria. Valdecir respondeu emocionado. 15 anos limpando nossa empresa com dedicação e carinho. Este carro é um pequeno reconhecimento por tudo que você faz. Sebastião Júnior, o motorista, estava em êxtase ao testar o carro. Patrão, esse carro é um sonho. Os caminhões que eu dirijo são grandes, mas esse aqui é especial. Seu trabalho também é especial, Sebastião. Valdecir disse, colocando a mão no ombro do funcionário. Você carrega o nome do meu pai e tem a mesma dignidade dele no trabalho. Enquanto os funcionários exploravam seus novos carros, Valdecir se aproximou de Ricardo. Quero agradecer o tratamento respeitoso que sua equipe deu aos meus funcionários. Não há o que agradecer. Ricardo respondeu sinceramente. Tratar as pessoas com respeito é o mínimo que se espera de qualquer ser humano civilizado. Infelizmente, nem todos pensam assim, Valdecir observou. Por isso este momento é tão importante para mim. Ele respirou fundo antes de continuar. Meu pai passou a vida inteira sendo desrespeitado por sua simplicidade. Antes de partir, ele me fez prometer que eu usaria minha condição para honrar pessoas como ele. Hoje, estou cumprindo essa promessa. Ricardo escutou com atenção respeitosa. Seu pai deve estar muito orgulhoso. Espero que sim. Valdecir sorriu, olhando para seus funcionários que ainda exploravam maravilhados seus novos veículos. Ele sempre dizia que a verdadeira riqueza de um homem está na forma como ele trata os outros. 1 hora depois, toda a documentação estava assinada. 5 Mercedes classe C 0 km, no valor total de R$4,5 milhões, pagos à vista por transferência bancária. Os 5 funcionários estavam em estado de choque feliz, ainda sem acreditar completamente no que estava acontecendo. Senhor, Valdecir, Rosa disse, segurando as chaves de seu carro novo. Como a gente agradece uma coisa dessas. Continuem sendo exatamente quem vocês são, ele respondeu com carinho. Continuem trabalhando com honestidade, tratando todos com respeito, sendo pessoas de bem. Esse é o melhor agradecimento que vocês podem me dar. João Batista, o porteiro, estava chorando abertamente. O senhor mudou nossa vida, patrão. Mudou a vida das nossas famílias. Vocês mudaram a minha vida também. Valdecir respondeu, emocionado. Vocês me permitiram cumprir a promessa mais importante que já fiz. Quando saíram da concessionária, cada funcionário dirigindo seu carro novo, Valdecir pediu que parassem em um local específico, o cemitério onde seu pai estava sepultado. Diante da lápide simples de Sebastião Oliveira, Valdecir se ajoelhou e colocou a mão sobre a pedra. Seus 5 funcionários ficaram respeitosamente ao lado. Pai, ele disse, sua voz embargada pela emoção, eu cumpri minha promessa. 5 pessoas boas, trabalhadoras como o senhor, agora têm um reconhecimento que merecem. E mais importante, eu provei que é possível tratar todas as pessoas com dignidade. Maria se aproximou e colocou uma flor que havia trazido sobre a sepultura. Obrigada, seu Sebastião, ela murmurou, por ter ensinado seu filho a ser o homem que ele é. Um por um, os outros funcionários também prestaram suas homenagens ao pai de Valdecir, agradecendo pelo legado de valores que havia deixado. Quando voltaram para a empresa naquela tarde, a notícia já havia se espalhado. O post de Eduardo na Premium Motors havia viralizado, sendo compartilhado milhares de vezes. Comentários de apoio à atitude de Valdecir chegavam de todo o país, mas para Valdecir, nada disso importava tanto quanto ver o sorriso genuíno no rosto de seus funcionários quando eles mostraram os carros novos para suas famílias. Naquela noite, sozinho em seu escritório, Valdecir olhou para uma foto antiga de seu pai. Pai, ele disse suavemente, o senhor sempre me ensinou que a verdadeira medida de um homem não está no que ele tem,
mas no que ele faz pelos outros. Hoje, eu entendi completamente o que o Senhor queria dizer. Ele sorriu, sentindo uma paz que não experimentava há muito tempo. A lição que o Senhor me deixou não era só sobre tratar bem as pessoas. Era sobre usar o que temos para honrar quem merece ser honrado. Era sobre nunca esquecer de onde viemos e para onde queremos ir. No dia seguinte, a história de Valdecir estava em jornais de todo o país. Dezenas de empresários entraram em contato, querendo conhecer o homem que havia transformado uma humilhação em lição de vida. Programas de televisão queriam entrevistá-lo, mas Valdecir recusou todas as propostas. Sua missão não era ser famoso. Era honrar a memória de seu pai e continuar tratando todas as pessoas com o respeito que merecem. Eduardo, da Premium Motors, nunca conseguiu se recuperar completamente do episódio. Embora tenha aprendido a lição e mudado seu comportamento, a empresa perdeu dezenas de clientes após a viralização da história. Ele acabou sendo transferido para outro setor, longe do atendimento ao público. Meses depois, quando perguntado por um jornalista sobre o que havia aprendido com toda a experiência, Valdecir respondeu simplesmente: "Aprendi que meu pai estava certo. A roupa não faz o homem, o caráter faz. E quando tratamos todas as pessoas com dignidade e respeito, independentemente de sua aparência ou condição social, nós honramos não apenas essas pessoas, mas principalmente nós mesmos." E toda vez que via Maria, Antônio, Rosa, João e Sebastião chegando ao trabalho em seus carros novos, Valdecir sabia que havia cumprido a promessa mais importante de sua vida. A promessa de nunca deixar que a humildade fosse humilhada.